Olá, tudo bem com você? Eu sou o Davi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Nessa semana, nós recebemos a notícia da morte de Olavo de Carvalho, um jornalista, por muitos considerado filósofo, que erigiu com as próprias mãos a direita no Brasil. Olavo era uma figura por vezes caricata, mas é muito difícil olhar para ele sem reconhecer algum brilhantismo e capacidade intelectual. Olavo, na década de 90, foi muito importante no sentido de questionar e profanar vacas sagradas da inteligentícia brasileira. Fez isso em seus livros, em seus escritos, e deixou algumas contribuições bastante úteis, por vezes ignoradas, outras vezes extremamente exaltadas. Parece que para quem conhece Olavo, sentimentos positivos ou negativos surgem de uma forma quase que lógica e necessária. Alguma admiração ou desprezo em diferentes níveis surgem no coração. A gente pode mencionar como parte do trabalho do Olavo de Carvalho a redescoberta de autores como Mário Ferreira dos Santos, filósofo brasileiro que morreu na década de 60 e que simplesmente havia sido esquecido. Livros bacanas sobre política, sobre educação clássica, enfim, uma série de obras que trazem uma perspectiva intelectual não comum ao Brasil, acabaram sendo trazidas ao público geral por conta do trabalho dele. Esse é um mérito que ninguém vai tirar. De outro modo, o trabalho do Olavo teve N problemas que devem ser destacados e não podem ser esquecidos em sua biografia. O Olavo foi responsável por trazer um espírito bastante bélico ao debate público brasileiro, extrapolando os limites do que era até saudável, no sentido do questionar e apresentar perspectivas divergentes. Olavo de Carvalho foi um sujeito que, de uma forma ou de outra, contribuiu para o terraplanismo, contribuiu para o movimento anti-vacina, desde sempre questionava estudos científicos que diziam, por exemplo, que o cigarro e o álcool eram negativos para a saúde humana, dizia inclusive que havia um complô no sentido de diminuir a liberdade dos fumantes, que essa era uma figura para diminuir a figura masculina que durante muito tempo, especialmente na década de 50, tinha o cigarro como uma forma de afirmação da sua personalidade. Isso tudo eram conceitos dele e conceitos que ele realmente defendeu. Não dá para ignorar esses absurdos. Além disso, o Olavo teve uma característica bastante marcante também de lidar com uma forma muito ímpia perante os seus adversários, sempre colocando apelidinhos, sempre diminuindo o outro e agindo de forma, não raras vezes, desonestas em debates. A gente pode lembrar como um exemplo do que aconteceu bastante recentemente com o teólogo Iago Martins, que numa discussão a respeito de grego bíblico mostrou um conhecimento muito superior ao do Olavo, que investiu numa desconstrução em ofensas pessoais ao invés de refutar as ideias do pensador Batista, muito famoso também nas redes sociais. Isso mostra um tipo de espírito perante a busca do conhecimento e a defesa das próprias ideias que é extremamente negativa e que contaminou muita gente, que eivou grupos inteiros de pessoas para um tipo de debate extremamente desrespeitoso e que trazia muito conflito, muito calor e, como a gente costuma dizer aqui, pouquíssima luz. E me parece muito significativo que algumas páginas e algumas pessoas tenham rendido homenagens muito efusivas, muito viscerais ao Olavo por ocasião de sua morte. Eu menciono aqui
a postagem realizada pelo Conservadorismo Adventista, uma página lá do Facebook. O Conservadorismo Adventista ele tem uma característica bastante olavista na sua perspectiva sobre como lidar com os que discordam deles. Mais do que isso, as pautas ali colocadas muitas vezes são aquelas que frequentemente surgiram pela direita brasileira. Questões que por vezes são reais e problemas reais que se colocam, e outras vezes grandes exageros e mais compreensões por parte dos autores. Que a imagem escolhida pelo conservadorismo adventista para render homenagens ao Olavo traga uma frase que representa muito do trabalho negativo que ele construiu. A ideia de que a moderação é um desserviço à verdade, é uma prestação e uma contribuição para a mentira, fez com que muita gente que se propõe a defender ideias certas, e nem sempre corretas, ache normal usar os meios mais inaceitáveis de comunicação. Eu tive um entrevero há alguns anos com um dos administradores do conservadorismo adventista. Numa ocasião em que ele avaliava um texto que eu havia escrito à época sobre a Bíblia White, ele disse que eu era desonesto e mentiroso. Por quê? Ele imaginou que pelo fato de a versão impressa ainda não estar disponível, o texto não estaria colocado para todas as pessoas. O engraçado é que no próprio texto eu explicava e mencionava e trazia referências bibliográficas que mostravam que o texto havia sido publicado na íntegra meses antes da versão impressa ganhar as prateleiras das pessoas. Já estava disponível o texto na internet. Mesmo assim, eu fui ofendido com palavras duras por alguém que inventou fatos a meu respeito. Essa situação mostra um pouco desse clima que a gente vive, em que ficou fácil ofender, em que ficou fácil trazer um julgamento sempre ruim, o pior possível, do que as pessoas dizem, sem pensar seriamente sobre a responsabilidade que a gente tem com a verdade. Me parece que a gente passou a normalizar, usar táticas da mentira em defesa da verdade. Isso não é razoável. E essa foi uma grande contribuição negativa trazida pela obra do Olavo de Carvalho. No ano passado eu apresentei um texto num congresso acadêmico e no meu grupo de trabalho havia um professor universitário que comentava que hoje no Brasil a gente vive um tipo de ecumenismo às avessas. Ou seja, cristãos de todo tipo estão se juntando frente a pautas políticas que são bastante diferentes daquelas que na década de 60, 70 e 80 congregavam cristãos de diferentes visões e denominações. Naquela época, as visões estavam mais à esquerda, hoje mais à direita, e por isso essa brincadeira dele com o ecumenismo às avessas. Me parece bastante notável que páginas que se propõem a defender um conservadorismo adventista tenham rendido homenagens a um filósofo católico que foi bastante importante em trazer visões católicas que tiraram crentes de suas igrejas protestantes, que fizeram com que muitas pessoas conhecessem o catolicismo e aderissem a um tipo de catolicismo que está bastante próximo do que as profecias apontam quando falam da exaltação de um poder papal. Interessante a gente está agora falando e rendendo louvores a um católico que foi tão importante para o crescimento do catolicismo no Brasil nos últimos anos, mas fazendo homenagens assim extremamente grandiosas. E o ecumenismo, amigos? Passou? Não é mais um problema? Olavo pode ser lembrado pelas contribuições positivas que trouxe. Eu acredito que seus livros, e eu não estou falando de todos, mas, por exemplo, O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, são obras que têm um traço literário de boa qualidade, conteúdo
que têm sua relevância, pensamentos que são realmente relevantes. O organizador, por exemplo, do Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, é o Felipe Moura Brasil, que é um jornalista que tem uma postura anti-governista e que em entrevistas, inclusive, colocou a posição dele em relação ao Olavo, que é de admiração por alguém que tem um trabalho interessante para mostrar. O editor dessa obra, lá da editora Record, o Carlos Andreasa, também é um anti-bolsonarista e não se arrependeu de ter publicado o livro. Por quê? Realmente ele tem um traço de erudição a ser respeitado. É uma obra de qualidade. Essa exaltação do Olavo me parece desequilibrada, especialmente nos meios adventistas, à medida que nós consideramos que existem outros intelectuais mais alinhados com a nossa crença, inclusive, que têm contribuições positivas, maiores mesmo do que aquelas trazidas pelo Olavo, e que representam muito melhor uma cosmovisão cristã nos termos que nós concebemos. Me parece que muito do culto prestado ao Olavo, e olha, essa palavra culto aqui não está aqui de qualquer maneira, não. O Ítalo Marcilli, que é um aluno famoso do Olavo, já começou a pensar na ideia de uma canonização do Olavo como santo católico. Ou seja, literalmente esse culto prestado ao Olavo por ocasião da sua partida mostra para mim que talvez nós estejamos carentes de boas referências intelectuais. E isso deveria acender a preocupação dos editores de livros aqui do Brasil, especialmente das editoras protestantes, em publicar material relevante para o nosso tempo, em defesa da nossa fé, dialogando com os problemas do nosso tempo e trazendo uma perspectiva bíblica e, sobretudo, equilibrada mental e emocionalmente, honesta intelectualmente, características que a gente infelizmente não encontra em abundância na obra do Olavo. Ao conservadorismo adventista, que parece ter perdido um grande mentor intelectual, parece ser interessante lembrar de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que coloca a moderação como sendo algo que vem do Espírito de Deus, junto com a força para defender a verdade. A moderação e a defesa da verdade não são inimigas, elas são próximas e vêm do Espírito de Deus. No momento em que a gente tem vivido, a nossa fé é abatida e atacada de muitos lados. O Olavo contribuiu de uma forma até bastante expressiva para mostrar os riscos da esquerda dentro da fé cristã. Isso de um ponto de vista que desconsiderou muito o valor da Bíblia, porque não era lá o forte dele. Entretanto, o Olavo contribuiu de uma outra forma para que a identificação do cristianismo com um determinado tipo de direita beligerante, que hoje está aí no poder, fosse encarado como a nossa salvação, como sendo algo em que a gente deve devoção e deve pensar como sendo a solução dos problemas. Muitos dos alunos do Olavo perpetuam essa visão sobre a fé que torna o cristianismo pelego das ideologias à direita que hoje crescem. O Olavo teve algumas contribuições positivas, mas o que a gente deve buscar não é a obra dele como um grande referencial, mas o pouquinho que ela trouxe de contribuição interessante para uma cosmovisão cristã. O que o cristianismo precisa, o que o adventismo precisa para lidar com os conflitos do mundo atual, não é da personalidade do Olavo de Carvalho, mas é de um compromisso pela busca e defesa da verdade. Sobretudo, vendo que a moderação tem um papel fundamental nesse processo. Isso o Olavo não pôde contribuir, mas essa é uma necessidade do nosso tempo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e, se você assim desejar, aqui na tela, em algum local, existem outras sugestões para você. Gostaria também que você aproveitasse esse momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário, porque a sua opinião também importa para mim. Você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, e fazer com que eles pensem um pouco sobre essas questões. A gente se vê na próxima conexão
Até lá, tchau, tchau.